Fala Alife, fala meu povo, Deus abençoe vocês. Hoje estamos reunidos mais uma vez aqui para estar conversando sobre coisas do reino, coisas que edificam nossa vida. Está conosco o pastor Leonardo. Obrigado. Tem nos abençoado aqui nesses dias de retiro. Você que não veio, tá perdendo, meu irmão. Pastor Leonardo, eu peço que se apresente e aí a gente vai estar dando sequência ao papo. Cara, primeiro, obrigado pela confiança. É uma honra para mim estar aqui e poder contribuir de alguma forma. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, tenho 27 anos de idade, sou casado com a Ellen já faz 8 anos, pais do Teófilo agora, e nós somos parte da liderança da família de Zescope. Leonardo tem nos abençoado e como tem nos abençoado. Mas nesse momento a gente quer direcionar o papo para algo que consideramos como essencial não somente para a vida cristã, para a formação cristã, mas para a formação do indivíduo, que é a leitura. E nós sabemos que você, ou o senhor, não sei como a gente Você, pelo amor de Deus. Vai, eu não sei, né? Vai que tem todo um apóstolo, né? Pobre eu. Nós sabemos que a leitura tem um grande impacto na tua vida, que você propaga muito essa mensagem, e eu quero saber de imediato como que nasceu esse interesse pela leitura. Muito bom. Cara, o meu interesse pela leitura nasceu quando eu me converti. Eu tinha 17 para 18 anos de idade ali, e o pastor que me discipulou na época, ele lê muito também. E eu lembro que eu chegava assim, cara, precisa aprender a orar agora. Ele falava, lê esse livro, você volta e a gente conversa. Eu li o livro e tal. Agora eu quero aprender sobre dízimo e oferta. Aí lê esse livro, você vai, volta e a gente conversa. Agora sobre jejum, enfim. E ele foi me discipulando por meio dos livros, e assim eu fui criando esse hábito da leitura. Quando eu compreendi a importância dos livros para minha vida, aí se tornou mais intencional ainda. Porque no começo era só mesmo fome de aprendizagem. Eu queria só saber o que eu não soube, o que eu não aprendi em 17 anos de vida, em relação ao evangelho, às escrituras, oração e essas questões cristãs normais do dia a dia. Então ele foi me discipulando por meio dos livros, e assim eu fui criando o hábito. Claro, no início foi muito difícil, eu lia 2, 3 páginas, não entendia. Eu lia a Bíblia, aí eu lia 2 páginas e falava, cara, devo ser burro, velho. Não é possível. E eu chegava chorando, pastor, não entendo e tal. Calma, cara, tá começando, dá tempo ao tempo, né? E aí com isso eu fui desenvolvendo o hábito da leitura. É realmente a necessidade ou a fome de aprender sobre as questões que eu estava vivendo e vendo as pessoas viver do meu lado. Hoje a gente sabe que é uma grande dificuldade do brasileiro ler, imergir nisso. E muitos falam por não N questões, né? Seja o tempo, mas principalmente porque, eu não consigo. Isso é uma coisa que eu acredito que todos nós aqui vamos concordar que nós já ouvimos em algum momento. Eu não leio mais porque eu não consigo, porque eu canso e tudo mais. Consegue ficar 40 horas no celular, mas isso é tranquilo. Mas parar para sentar, ter esse processo talvez de silêncio. Talvez para muitas pessoas seja muito difícil. No começo, isso é uma dúvida real, no começo foi fácil? Foi realmente tranquilo? Não, consigo me concentrar, consigo ler 1 hora já direto? Ou foi algo gradual? Não, foi gradativo. Tinha muita dificuldade também, porque assim como um aluno normal de escola pública, eu aprendi a ler na escola. E a escola estimula a gente a ler, um adolescente, um jovem de 15, 16 anos de idade, memória de Brás Cubas. Dom Casmurro. E aí a pergunta que eu tenho na verdade, primeiro, uma afirmação. É válido, a literatura brasileira, toda a história é muito válido, mas, para o momento que a gente está vivendo, como adolescente, como juventude, talvez não seja o tema que vai entrar dentro do nosso coração. Então a leitura para mim se tornou chata por causa dos primeiros títulos que eu tive contato, que foram títulos clássicos da literatura brasileira. E todos nós passamos por esse processo por conta do regime normal da escola de ensino médio, fundamental. Então foi muito difícil. Eu não entendia o que eu lia muito devagar, e aí eu divagava. Só que eu acho que quando eu me converti, as redes sociais não estavam tão fortes assim. Ou eu, pelo menos, não estava tão forte nas redes sociais, não estava tão constante na rede social, então tinha essa facilidade, entendeu? Eu chegava à noite, tirava o celular de perto, deixava o celular lá, sentava e começava a ler. E aí, claro, dava uma devagada, o pensamento ia. E o que eu fazia? Pegava o meu dedo indicador, ia até uma dica, e eu ia seguindo as linhas, porque é como se estivesse
orientando o seu cérebro. Ó, agora nós vamos prestar atenção aqui, onde eu tô te apontando. E aí eu fui seguindo as linhas e fui aprendendo. E na época a internet, cara, era pelo menos na cidade que eu cresci, né, a cidade bem pequena, é bem difícil ter internet em casa, era muito devagar. E aí eu comecei a estudar sobre algumas técnicas de leitura e tudo mais, e assim com o tempo eu fui desenvolvendo. Para e pensa comigo, se você começar uma academia hoje, amanhã a única coisa que você vai ter é dor no corpo. Verdade. Entendeu? Cara, eu comecei, agora esse ano eu voltei mais firme na fazer alguma atividade física, né? Eu gosto muito de jiu-jitsu. Mas algumas semanas atrás eu comecei a fazer musculação também, porque tem que fortalecer as juntas. Porque jiu-jitsu tem muito impacto, né? Tem muito contato por ser uma luta. E aí eu tava lá, né? No meu pezinho, super fiel lá assim. E aí tinha uma menina do meu lado, cara. Ela tava erguendo mais peso do que eu. Eu falei, gente. Aí fere o ego. Que vergonha, exato. E a moça magrinha, assim, sabe? E lá, erguendo mais peso que eu. E eu ali, eu falei, caramba, cara. Só que aí a menina conversando com o instrutor, que também era o meu, falando tipo assim, não, você lembra quando eu comecei? 6 anos atrás. Aí eu falei, cara, é isso. Entendeu? Eu tô começando agora, tava tipo na segunda semana de musculação. E apesar de ter treinado jiu-jitsu já há bastante tempo. E eu falei, é isso. O hábito da leitura é a mesma coisa. No início é devagar, é doloroso, é difícil, mas quando você compreende a importância e a riqueza que tem naquele momento, cara, sua vida é transformada. Você falou que começou a ler por volta de 17, 18 anos. Isso. Hoje é uma média boa de livros. Então, você é do tipo que afirma que pode ser criado a disciplina de leitura. Sem dúvidas. Não li nada, tenho 25 anos nas costas. Eu consigo, a partir de amanhã, se eu quiser, criar... Sem dúvidas, sem dúvidas. Até mesmo, cara, eu vi uma pesquisa, Ju, que a maior leitora... Eu não lembro qual foi o ano. Eu tava assistindo um programa de TV, assim, de uma entrevista, e aí eles estavam falando sobre bibliotecas. Eles falaram que a maior leitora da cidade de Curitiba, não lembro qual ano, na biblioteca ela ia emprestar livro, era uma cega. Ela lia em braille. E ela bateu o recorde. Não sei quantos livros que ela pegou. Não, e escuta, diferente dos olhos, o braille chega um momento que seu dedo fica amortecido. Porque você já passou a mão em algo muito áspero, muito tempo, daqui a um tempo você perde a sensibilidade. E a mulher, cara, leu sendo cega. Entendeu? E hoje nós temos 2 olhos, nós temos vista, nós temos óculos, se necessário, e ainda assim às vezes a gente negligencia. Então sim, dá para desenvolver. Tudo carece do esforço. Vamos ter que se esforçar um pouco mais, mas dá. Por isso que eu quero, agora, na criação do meu filho, fazer com que os livros sejam normais para ele, desde o início. Porque geralmente o controle da televisão e o videogame Entendeu? Nenhum adulto precisa aprender a jogar videogame. Porque geralmente na infância ele teve contato com um pouco, pelo menos, de videogame. Entendeu? Ainda mais essas crianças de hoje. Então não, eu quero inverter. Quero que ele tenha facilidade com os livros. Você não lê, como se fosse, você não toma banho, você não bebe água, algo normal e essencial para o dia a dia. E a leitura é algo ativo, né? Não é algo ativo. Você tem alguma curadoria de livros? Como que você escolhe os livros que Muito você bom. lê anualmente? Então, eu separo geralmente por temas. Porque uma coisa que eu comecei a pensar muito, e isso já faz algum tempo, é sobre o livro ser parte ou complemento de um todo que eu estou estudando. Então vamos supor, eu comecei a ser intencional em escolher um livro de um tema, a palestra ou um vídeo ou uma pregação do mesmo tema e um curso do mesmo tema. Entendeu? Então, um tempo atrás eu estava estudando as estruturas de pensamento por trás das religiões ocidentais. Isso era o tema, entendeu? Eu estava no meio da faculdade ainda, e lá atrás, né? E aí eu peguei e separei alguns livros que eu leria durante 3 meses. Separei os cursos que eu ia fazer, os vídeos que eu ia assistir, as palestras, as pessoas que eu ia conversar. Para quê? Para que isso formasse algo dentro de mim. Porque o hábito da leitura, ele não tem como finalidade a leitura somente em si. Não é que eu vou ler por ler, não. É que ler gera algo, me transforma em alguma parte para uma nova etapa da minha vida, para realizar alguma nova tarefa ou algo do tipo. Ela me forma, dá capital moral, como você disse no início, como indivíduo, me forma como pessoa, como gente. Então, eu separo dessa forma. Eu separo um tema, e aí o tema é X, e aí eu procuro os livros que vão me levar até a compreensão desse tema. Porque senão eu vou ler de forma aleatória. Eu não construo nada, entendeu? E vamos supor, não, mas é que eu gosto muito de gastronomia, e de música, e também de filosofia. Bom, beleza, tá bom, não tem problema. Mas vamos construir algo? Vamos então construir primeiro uma basezinha de filosofia, aí depois a gente constrói gastronomia, música, coisa do tipo. Mas com o tempo, porque, cara... E também tem algum tipo de, digamos, nota de corte sobre, esse autor sim,
É alguém que, ou pessoas que, se eles falarem para mim, lei o livro que ele vai me indicar, ou é muito livre, pesquisa muito livre? Não, sim. Eu pego geralmente mentores Certo. nos temas. Então vamos supor, se o cara ele fala sobre o tema, para mim ele se tornou meu mentor, ainda que seja à distância, ainda que eu não tenha contato com a pessoa. Aí eu vejo os livros que eles indicam, as referências bibliográficas que tem nos livros, os trabalhos, nas palestras e tal, e eu acabo complementando e colocando isso também como os livros que eu vou ler, né, para eu não ler também de forma aleatória. Eu acredito que seja um consenso que o hábito da leitura tem impactado cada vez mais vida familiar, vida cristã, vida principalmente ministerial, para muito aquilo que faz, né? Quais, se você pudesse, essa pergunta é ingrata, digamos, 3 livros você poderia falar que mais marcaram essa tua trajetória cristã? E moldaram também. Muito bom. Perfeito. Muito bom. Eu vou falar 3. O primeiro eu colocaria Cristianismo Puro e Simples, do Lewis, que foi marcante. O Lewis, ele tem, esse livro especificamente, ele é muito profundo, mas esse, ele tem o Lewis é brincadeira, né? Mas ele foi tão habilidoso que ele escreveu algo profundo, mas simples. De um novo na fé, conseguir ler se esforçar um pouco. Então, primeiro eu colocaria o Cristianismo Puro e Simples, ou na verdade o terceiro, vou fazer de ordem inversa, tá? O terceiro, o Cristianismo Puro e Simples. O segundo, eu colocaria Confissões de Agostinho, porque é como se fosse uma autobiografia dele, acerca das tentações, dos pecados, dos desejos, da conversão, do encontro dele, enfim. E aí eu me encontrei muito naquele livro. Eu vi ele falando sobre quando ele e os amigos vão roubar uma fruta, não lembro se era uma pera, alguma coisa assim. E aí ele falou assim, cara, não falou cara, né? Mas ele fala assim, eu fui roubar, não porque eu tava com fome e vontade de comer o alimento, eu fui roubar pelo sentimento, desejo de querer roubar, de fazer a maldade em si. Tanto que eles jogaram fora depois da fruta, não conseguiram comer toda a fruta que eles pegaram. E aí ele estava analisando a maldade que tem dentro de nós. Quantas vezes a gente faz algo ruim só por fazer algo ruim? Porque como se a nossa natureza nos puxasse para isso. Então essa autobiografia de Agostinho, né, Confissões, são clássicos. Desculpa cortar, é que tem um trecho desse livro que eu acho que é muito legal, quando ele fala, feriste meu coração com a tua palavra e então te amei. Uhum. Você vê que existe esse contato dele com a própria leitura, Da palavra. Com a própria leitura da palavra, com a imersão na palavra, para que o amor dele por Jesus, pelo Senhor, possa... E a Mônica, né, a mãe dele, até hoje no meio do catolicismo é santa, considerada a Santa Mônica, era uma mulher muito devota ao Senhor. Ele se esforçava muito para evangelizar o filho e tudo mais. Então provavelmente, né, agora só a suposição, ele teve contato com o evangelho antes, ainda que ele não tenha aceitado, ele experimentou de várias religiões até o ponto de cair no gnosticismo, e depois ele se converte então, ao evangelho. Enfim, é uma leitura bem marcante. E a última que eu recomendaria, que até hoje foi o livro que mais marcou, é A Inteligência Humilhada, do Jonas. Que eu creio que é uma introdução à filosofia cristã ali também, mas um livro muito, muito marcante, cara. Um livro que nos leva a compreender que uma teologia sem o relacionamento com Deus é vazia, entendeu? Então, para todos os seminaristas, estudiosos que gostam de estudar, eu recomendo muito, porque foi como uma vacina contra qualquer tipo de arrogância ou vaidade da minha parte, entendeu? Porque, tipo assim, você está diante de Deus, vamos, entre aspas, a pessoa mais sábia de todo mundo, entende? E aí você vem com a sua inteligência como se fosse farelo na mão, diante dessa imensidão que é a sabedoria de Deus, e meio que você se prostra, né? Enfim, foi um livro que marcou muito. Então, esses 3. E que você não a teria se ele não desse. Se ele não desse, exato. Totalmente independente. Aproveitando recomendações a seminaristas, quais os 3 conselhos que você daria para alguém que quer implantar o hábito de leitura hoje? Quer começar hoje, o que você falaria? Tá, primeira coisa. Leia temas que você goste, entendeu? Então, leia temas que no momento tá queimando dentro do seu coração. Porque quanto mais você dificulta o início do hábito, mais difícil você vai estabelecer ele. Então vamos supor, se a academia fica, um exemplo de novo da academia, 5 km da sua casa, todo dia você tem que andar 5 km, você vai ficar, cara, não vou. Agora, se a academia fica um bairro, um quarteirão, obrigado, um quarteirão da sua casa, é mais fácil. Então, primeiro, pega temas, mas que eu queria ler sobre para desenvolver novas áreas, tá, mas espera, começa lendo o que você gosta. Primeira coisa. Segundo, faça um cronograma de leitura. Você ter uma consciência de quando você vai começar e quando você vai terminar o livro. Então, o que eu faço? Pego a quantidade total de páginas do livro. Um exemplo, 300 páginas. Eu divido pela quantidade de dias que eu vou ler. Um exemplo, 10 dias.
Então daria 30 páginas por dia. Lógico que pode ser mais ou pode ser menos, aí vai de pessoa para pessoa. Aí eu imprimo e coloco. Dia 1, eu vou ler de tal página até tal página. Dia 2, de tal página até tal página. E eu vou dando check. Porque aquilo me motiva, me encoraja. Todo dia eu olho pro papel e falo, cara, hoje é dia da leitura e eu vou dar um check aqui, eu vou concluir aquilo que eu mesmo estabeleci comigo mesmo. Então seria, primeiro, ler o que gosta, segundo, fazer um cronograma de leitura e terceiro, fazer resumo do que se leu. Porque uma das coisas que o pessoal mais fala é tipo assim, não lembro o que eu li, né? E aí tem duas questões. Primeiro, nós aprendemos sobre aprendizagem da forma errada, que aprender não é decorar. Aprender não é decorar. Igual eu usei na pregação que eu ministrei aqui. A gente sabe a fórmula de Bhaskara, a fórmula de delta. Mas, tá, e o que você faz com isso? Ninguém sabe o que faz com isso, entendeu? Então não é sobre decorar, é sobre assimilar o conteúdo. Provavelmente, nas minhas pregações, eu já citei uma frase, já falei alguma coisa que não era minha. Mas eu assimilei de tal forma que se tornou parte de mim, ainda que eu não lembre o autor. É claro que quando eu lembro, eu cito, para dar referência, porque o autor é digno do crédito. E o resumo tem que ser simples. Tipo assim, hoje eu li tal livro e eu entendi que... Tananã, 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 tananã. Simples. Se tiver erro de português, não se preocupe, porque ninguém vai ler, ninguém está te avaliando, é você que vai olhar o texto de novo depois e ver se de fato você compreendeu. Então são essas três coisas que realmente pode ajudar muito no início. E aí depois, no decorrer do tempo... Como eu disse, sem querer ser redundante, mas sabemos que o brasileiro tem uma dificuldade de leitura. Nós estamos aqui tentando abrir os olhos, digamos, e incentivar o povo a vamos ler mais. Porque Deus tem se perpetuado na história através de livro. Sim. Através de um livro. E nós temos hoje muitos cristãos que não têm contato mínimo com a palavra de Deus. Não muito tempo atrás, eu vi de uma pessoa cristã, falou assim, Mateus, seja sincero, eu realmente preciso ler o Antigo Testamento? É um tipo de pergunta que, vendo que a pessoa tinha um pouco de caminhada na fé, eu falo, poxa, Não esperava de você. fica uma interrogação na minha mente. Algum tipo de dica a respeito, que ontem, para quem está no retiro, acho que vai fazer até um pouco mais de sentido. Ontem você falou muito sobre meditação bíblica, que é um tema que dificilmente a gente vê sendo falado também, mas algum tipo de dica, até falar da importância da leitura bíblica mesmo. Sim. Cara, é tão importante quanto o pão que nós comemos. Ao ponto de Jesus falar, nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, Jesus está colocando o nível de essencialidade da palavra no mesmo nível da alimentação nutricional para o nosso corpo. Então, tipo assim, se a gente chega no final do dia e a gente não comeu nada o dia todo, nós nos sentimos fracos. A gente fica um pouco estressado, fica um pouco mais cansado e tal. Por quê? Faltou nutriente para o nosso corpo. Agora, se Deus escolheu se revelar por meio de um livro, e eu digo que amo esse Deus, mas não quero conhecê-lo por meio da sua revelação, talvez eu estou adorando um Deus criado por mim. Eu criei um Deus aqui. Ele faz isso, faz aquilo, tá, mas qual que é o fundamento dessa criação? Porque esse é o lance. A minha preocupação, por causa de eu lidar com o Ministério de Ensino, é que talvez umas pessoas vão chegar na eternidade, vão olhar para Deus e falar, puxa, pensei que era diferente. Achei que era assim, porque estava fundamentado em cima de um achismo, em cima de conceito que não tem fundamento na palavra. Então, cara, isso aqui é Deus se revelando a nós. É Deus nos ensinando a ser seres humanos, a ser homem, a ser mulher, a ser pai, a ser mãe, a sermos filhos, a sermos funcionários. Deus está falando para o homem, ó, vocês não sabem ser homem, vocês não sabem ser gente. Então deixa eu ensinar vocês a ser gente. Entende? Deus está falando, vocês não sabem quem eu sou, então eu vou me revelar. E aí agora vamos dar um pequeno devaneio aqui. Se Deus cria a humanidade e Ele não escolhesse se revelar, nós seríamos como um peixe vivendo dentro do aquário sem saber que existem coisas fora. Porque se Ele não quisesse se revelar? Nós nunca ia descobrir, velho. Porque Ele é Deus. Se Ele quiser se esconder, Ele se esconde. Entende? Ninguém nunca ia descobrir. A gente já está aqui dentro de um aquário, sabe aquelas formiguinhas que crescem naqueles negócios cheios de terra, que não sabe que existe vida fora dali? Seria a mesma coisa. Então Ele escolheu, eu vou me revelar. Agora, se o conhecimento de Deus não me encanta, aí a gente já tem um outro problema. Porque nós estamos falando de Deus. Ele se revelou a nós por meio da palavra. E nós podemos alimentar disso aqui. O Jonas,
ele fala que a Bíblia não é para ser lida, a Bíblia é para ser devorada. No sentido de que você tem que comer isso aqui, entendeu? Tem que ser alimento diário, né? De nutrição para nossa alma e para o nosso espírito. Para terminarmos, infelizmente, de tudo aquilo que você tem estudado, lido, o que tem queimado no seu coração? Cara, hoje nesse momento da gravação desse podcast, é a narrativa das Escrituras, é o Evangelho, como sendo esse ponto central desde o começo da humanidade, desde o pecado de Adão também, com a vinda de Cristo e o retorno de Cristo. Porque a gente estava conversando até lá na mesa da dificuldade da igreja interpretar hoje a Bíblia como sendo uma história contínua, linear e não fragmentada. Então, quando a gente percebe que Deus tem um plano, de acordo com Gênesis 1 e 2 capítulos sem pecado. Nós temos só 4 capítulos sem pecado nas Escrituras, Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Gênesis 1 e 2 é a criação, está pura, não houve a queda, e Apocalipse 21 e 22, novos céus, nova terra. Em 4 capítulos, nos 4 capítulos, nós percebemos que Deus tem um desejo. Ele quer habitar entre nós. Ele ia visitar Adão na viração do dia, e no final a Nova Jerusalém vai descer do céu e ele vai habitar entre nós. Então, o que Deus está realizando na terra? Ele está construindo um lugar para a sua habitação. O Cristo foi enviado para preparar esse lugar, porque Deus não habita no meio do pecado. Então ele está santificando um povo, e nós, como esses amigos do noivo, estamos auxiliando no processo de santificação da igreja. Então, para mim, hoje, é a narrativa das Escrituras como sendo o Evangelho a chave central, onde eu leio desde Gênesis até Apocalipse como se eu tivesse com um óculos com a lente do Evangelho, desde o início até o fim, porque daí essa resposta, eu preciso ler o Antigo Testamento, não é mais feita, porque eu compreendo que o Evangelho também está no Antigo Testamento, e ele foi revelado gradativamente, porque, e aqui eu termino minha fala, imagina se Adão peca, aí Deus olha para Adão e fala, o seguinte, você pecou, e agora eu vou mandar um homem, por meio de você, ele vai vir, vai morrer na cruz, ele vai ressuscitar o terceiro dia, ele vai criar uma nova humanidade em si, e essa humanidade vai viver um estilo de vida da era por vir, e eu vou vir habitar no meio desse povo depois. Cara, Adão ia dar um tilt. Sabe aquele erro? Pam! Tela azul. Então não, ele foi revelando, da semente da mulher vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente. Depois, ele vai ser da família de Abraão, entendeu? Depois ele desce um pouquinho mais, da tribo de Judá, da família de Davi. Ele vai filtrando até que nasce lá na Jerusalém, né? Nasce em Belém, Jesus Cristo, então, descendente de Davi, cumprindo toda a promessa do passado, cumprindo assim o Evangelho. É o que está queimando dentro do meu coração no momento. Talvez daqui a uma semana seja outra coisa. Gente, caminhando para o fim, eu acredito que, e espero de coração, que tenha te motivado a ter uma vida devocional, lendo a palavra do Senhor, mas também lendo materiais, livros que vão te auxiliar muito na caminhada, que você mergulhe nisso. Todo cristão deveria ser, por excelência, um leitor. E antes de encerrar, Pastor Leonardo, deixe suas redes sociais, a gente vai estar colocando na descrição também, mas para quem quiser seguir, quem quiser te achar, como é que faz? Eu estou lá no Instagram, @Leonardo_Desascope, e segue o Desascope lá também nas redes, Desascope em qualquer lugar, Instagram, Twitter, Facebook, nem sei se existe mais Facebook, mas no YouTube a gente está lá, a gente só não está fazendo dancinha no TikTok, e não pretendemos, mas no resto a gente está em todos os lugares. E não menos importante, deixa o seu like, o seu comentário aqui e compartilha esse vídeo com um amigo seu que eu sei que vai edificá-lo. Meu povo, Deus abençoe, até mais, tchau, tchau. Valeu.